Bom, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez reunidos aqui, juntamente com o irmão Antônio, o irmão Ney e o irmão Valmir, para tentar esclarecer mais algumas polêmicas que existem no meio do povo de Deus. E hoje a gente vai falar sobre o cristianismo. O irmão Ney vai dar uma pequena explanação sobre o que é o cristianismo e como ele se iniciou. Só um pouquinho que eu vou passar para o irmão Ney ali. Pode falar, irmão Ney, está com o senhor. Amém. Então, antes de a gente entrar um pouquinho dentro desse assunto, eu queria pedir para o irmão Antônio ler esse versículo para nós de Atos 11 e o versículo 26, que aqui relata claramente que a primeira vez em que os discípulos e seguidores do Senhor foram chamados de cristãos na cidade de Antioquia, né? O irmão, faz favor. Tá. Isso sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Então esse versículo aqui, esse capítulo e versículo revela muito bem para nós, né? Que na igreja de Antioquia, onde Paulo, Barnabé, assim, tantos outros servos do Senhor na época da igreja primitiva se reuniam, congregavam, eles ali foram pela primeira vez chamados de cristão. E por que isso não se sucedeu e não aconteceu em Jerusalém? Se o testemunho da igreja do Senhor, ele deu início em Jerusalém, com os próprios judeus, Pedro, João, tantos outros que eram judeus, né? Porque nós vimos que no decorrer da história, o próprio judaísmo, né, era muito forte, muito influente na época, e a igreja, embora tivesse sido o testemunho do Senhor dado início em Jerusalém, o judaísmo ainda era muito forte, porque muitas pessoas do judaísmo, e principalmente da seita dos fariseus, muitas pessoas que creram no Senhor Jesus, eles ainda trouxeram as suas práticas, né, do judaísmo para dentro da assim chamada igreja, onde os cristãos ali se reuniam para cultuar o Senhor. Então, nós vimos isso, a Bíblia é repleta sobre esse assunto, principalmente se você ler Atos 15, né? Uma grande polêmica que aconteceu na época de uma reunião que teve ali, e isso trouxe influência até os nossos dias atuais, né? Onde Tiago, né, acrescentou alguns itens da lei, né, da antiga aliança para a nova aliança. E isso não só na época causou um problema, um dano, como até os nossos dias atuais. Porque nós, no Novo Testamento, não precisamos mais nada do que é da antiga lei. Romanos 10 e o versículo 4 fala assim, que o fim da lei, por favor, nós vamos ler esse versículo, que Romanos 10 e o versículo 4, né, diz assim, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então o fim da lei, a antiga aliança, ela teve fim. Nós sabemos que no Evangelho de Mateus, o Senhor falou assim, que a lei e os profetas duraram até João Batista. Então, até João Batista, existia a lei e os profetas. De João Batista até a morte e a ressurreição do Senhor, um período de transição, e após a morte do Senhor Jesus, realmente a lei foi totalmente extinta. E agora nós que viemos a crer no Senhor, somos justificados e aceitos por Deus pela graça e pelo ato da nossa fé. Então, o fim da lei é Cristo. E nós vimos aqui que em Antioquia, aquelas pessoas que lá congregavam, que reuniam, eles tinham um viver tão genuíno de comunhão com o Senhor, que acabaram no seu dia a dia a expressar o Senhor Jesus, e aonde as pessoas que estavam de fora começaram a chamar eles de cristãos. E o que é um cristão? Um cristão nada mais é que aquele que crê no Senhor. Um cristão, ele é uma expansão de Cristo. Todos nós sejamos chamados de evangélicos, o cristão evangélico ou o cristão católico, desde que genuinamente você creu no Senhor, você se tornou um cristão. Não existe
para Deus a acepção se somos evangélicos ou se somos católicos. Desde que nós genuinamente cremos no Senhor, nós nos tornamos automaticamente um cristão. E essa é a nomenclatura que Deus dá para nós. Deus nos chama de cristão, como filho, como santo, rebanho, as ovelhas do Senhor, a igreja, o corpo de Cristo. Nós também somos chamados de cristãos, né? Cristão, aqueles que realmente expressam o Senhor no seu viver, né? E eu queria ver mais alguns versículos aqui, irmãos. Amém? Quer ver? Vamos ali. Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos a 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. E vamos ver quem são esses cristãos, né? Aqui o apóstolo Paulo, ao escrever a igreja em Corinto, ele falou, né, ele disse assim dessa maneira, capítulo 1, versículo 2, ele disse assim: a igreja de Deus que está em Corinto e aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos, que em todo lugar invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Senhor deles e nosso. Então aqui Paulo estava saudando a igreja de Deus que estava em Corinto. E o que era a igreja de Deus que estava em Corinto? Nada mais era que todos aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus e assim eram chamados de cristão. Como em Antioquia foram chamados de cristão, em Corinto essas pessoas também foram chamadas de cristão. Então quando Paulo escreveu a igreja de Deus que está em Corinto, ele estava se referindo lá aos cristãos que lá existiam e viviam e moravam na época, né? Mas não somente para a igreja em Corinto, né? Que eles foram santificados em Cristo pelo ato da fé e chamados para ser santos, com todos aqueles que foram chamados, que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nós. Então, a igreja em Corinto e nós até os dias atuais fazemos parte desse versículo. Lá era a igreja que estava em Corinto, com todos que em todo lugar, e em todo lugar da época em que foi escrita até os nossos dias, em todo lugar, nós também fomos chamados para sermos santos, né? Fomos santificados em Cristo Jesus, chamados para sermos santos, porque invocamos o nome do Senhor. Porque invocamos o nome do Senhor. Então, como não havia a diferença, como não há diferença daqueles cristãos conosco hoje, como eles eram cristãos da época, nós somos os cristãos atuais. Estamos aqui para representar Cristo como os cristãos da era do fim. Eles eram os cristãos da era do início da igreja. E nós somos os cristãos da era do fim. Né? Nós somos a igreja do Senhor do tempo do fim, aonde pela misericórdia de Deus, nós temos grande possibilidade de sermos aquelas pessoas aonde o Senhor diz que muitos não provariam da morte até que Ele viesse. E nós podemos ser tais pessoas, porque somos a igreja do tempo do fim, os cristãos que estão vivendo o tempo do fim. Né? O tempo do fim do quê? Não o fim do mundo, o fim do universo, o fim da dispensação da igreja para a introdução da manifestação do reino dos céus, do mundo que há de vir, como o Hebreus nos fala, capítulo 2, versículos 5 a 8, o reino milenar, que também do Apocalipse, capítulo 20, ou o reino que é profetizado principalmente nos evangelhos e principalmente no livro de Mateus, né? Fala-se muito, esse era o foco do Senhor Jesus. Então nós somos essas pessoas, juntamente com esses que passaram, como Paulo, Pedro, João, tantos outros, nós também hoje, como eles aguardam a volta do Senhor no paraíso dormindo, nós estamos aqui aguardando a volta do Senhor e esperamos e cremos que podemos estar vivos e não sequer passarmos pela morte e sermos arrebatados como vencedores. Amém. Então nós somos o povo de Deus nos dias atuais. O Senhor quer nos encontrar, nós estávamos compartilhando um pouquinho aqui antes de nós começarmos a gravação, quer nos encontrar na condição de Filadélfia. Se você pegar as 7 igrejas do Apocalipse, você vai ver que existe lá tanto a história da igreja dos 20 séculos, da história dela, como também aquelas 7 igrejas mostram uma condição que os chamados cristãos se encontraram no decorrer da história e se encontram nos dias atuais. Né? Nós vimos ali que só tem
Deus procura e exalta e louva quem está na condição de Filadélfia. E o que é Filadélfia? Filadélfia nada mais é que aquele que tem um amor fraterno, aquele que não faz acepção, aquele que tem um coração receptivo, aquele que é acolhedor. Lembra que o Senhor falou para Pedro em Atos que o Senhor Deus não faz acepção de pessoas, que devemos ter um coração de acolher o que é débil na fé, que devemos nos acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu. Esse é o verdadeiro viver de um cristão que vive numa condição de Filadélfia. Filadélfia, o que ela tem? O amor fraterno, o amor um para com os outros. Tem pouca força, mas não nega o nome do Senhor e tem a palavra. E o Senhor quer nos achar nessa condição. Se o Senhor nos achar nessa condição e nós não tivermos dormido no Senhor até lá, 3:10 do Apocalipse que fala dessa profecia, o Senhor também nos guardará, também na hora da aprovação, que é de vir provar o mundo inteiro, né? Essa é a promessa para Filadélfia. Então nós temos que lutar hoje para não se achar numa condição de Tiatira, ou numa condição de Sardes, ou numa condição de Laodiceia, né? Essas condições, elas são realmente reprovadas por Deus. E aprovada por Deus é aquele cristão que realmente se encontra nessa condição. Amor um para com os outros. O amor que não há, como Paulo fala em 1 Coríntios 13. Quer ver, irmãos? 1 Coríntios 13. Senhor Jesus. Fala do amor, né, como o dom supremo, né? O 1 Coríntios, eu vou ler aqui até para os irmãos verem, né? Paulo falou assim: eu passo a mostrar ainda um caminho sobremodo excelente. Primeiro Paulo está falando, o apóstolo Paulo está falando da igreja de Corinto sobre a questão dos dons. Mas depois ele mostrando que existe ainda um caminho sobremodo excelente. Existe algo ainda mais elevado do que você ter apenas dons. O que vai edificar-nos e fazer com que andamos numa condição de Filadélfia é o amor. Ele fala assim, ó: ainda que eu fale a língua dos homens, de anjos, se eu não tiver o amor, eu seria como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes e não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E quando eu era menino, eu falava como menino, sentia-me como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém? Então, até aqui, né? Mas vamos um pouquinho mais para frente, irmãos. Porque vemos como por espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E estes três, porém, o maior deste é o amor. É o amor. Paulo exortou aos cristãos de Corinto, porque essa era uma deficiência na igreja em Corinto. Buscava-se muitos os dons miraculosos e esqueceram do principal, que vai trazer a edificação do Senhor, que vai levar você a viver uma condição de Filadélfia, que é o amor. Por isso que a palavra Filadélfia significa amor fraterno. Então pelo amor é que a igreja será edificada. Então nós devemos ter esse coração, nós devemos ser essas pessoas totalmente abertas, acolhedora. O próprio Senhor Jesus, ele nunca fez acepção de quem quer que seja. E ele falou que não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, né? E ele mesmo falou que não veio chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores. Então o Senhor tinha esse coração receptivo, esse coração amoroso.
E é isso que deve de fluir de nós, porque se o Senhor tinha, e nós como cristão, é óbvio que nós também devemos ter esse coração, né? Ter um coração aberto a todos, né? Quando Paulo escreveu Romanos 15, versículo 7, ele disse: acolhei-vos uns aos outros como Cristo vos acolheu. Então nós não acolhemos porque os irmãos são amáveis ou não são amáveis. Nós acolhemos porque Cristo os acolheu, porque nós o amamos. Se a pessoa tem uma visão clara do propósito de Deus e se ela não tem uma visão clara do propósito de Deus, isso não é base para o acolhimento. Hoje se divide muito o povo de Deus por doutrinas bíblicas, né? E estão criando muitas facções. E a tal da facção nada mais é que uma manifestação da nossa carne. Nós estamos aqui não para espalhar, mas para juntar. Somos um rebanho, né? O Senhor falou no Evangelho de João, né? Eu tenho muitas ovelhas e a mim convém juntá-las, porque haverá um rebanho e um pastor. Nós devemos ser aqueles que não promovam facção, nós devemos ser aqueles que jamais venham promover o proselitismo, tirar as pessoas da onde eles estejam congregando para trazer para o hall do nossos, como membro, né, para junto de nós. Isso é proselitismo, isso é promover facção, porque todos nós que cremos, somos chamados de cristão, todos nós que cremos, fomos introduzidos no corpo de Cristo, somos a igreja do Senhor, né? Então, como dividir um corpo? Se nós dividimos um corpo, o corpo perde realmente a sua função. Hoje o que aconteceu com a igreja do Senhor, que dividiram o corpo de Cristo. A oração do Senhor no Evangelho de João, capítulo 17, o próprio Senhor Jesus orou para que realmente entre os seus não houvesse divisão, houvesse unidade, houvesse unanimidade. E infelizmente não é o que nós vimos hoje. Há muitas divisões sobre divisões. E quem leva vantagem com tal divisões, tal facções, tal proselitismo que é praticado entre o povo de Deus, quem leva vantagem sobre isso é o próprio Satanás. Porque num processo desse, numa prática dessa, nós estamos retardando o processo da edificação do corpo de Cristo. Então nós temos que ser pessoas prudentes, vigilantes, lutar contra nós mesmos para estarmos numa condição de Filadélfia e remover do nosso meio toda a divisão, toda a facção, né? E assim, diante do Senhor naquele dia, certamente nós seremos guardados da hora da provação, que é de vir provar o mundo inteiro, que são a grande tribulação, né? Que virá os 1260 dias, os 42 meses dos tempos finais, aonde que essa terra será um lugar terrível de se viver. E de acordo com as revelações da palavra de Deus, muitos do chamado cristão, muitos do chamado povo de Deus, infelizmente estarão nesse período onde que serão martirizados por causa da palavra e testemunho do Senhor, por não receber o nome e o número da besta. Mas ainda isso eu vejo como uma grande e infinita misericórdia do Senhor, gerando a sua edificação num tempo difícil. Mas devemos aproveitar o tempo que se chama hoje. Hoje é apenas nós exercitarmos a estarmos nessa condição, né? Fluindo esse amor para as pessoas, né? Porque assim como eles fazem parte da igreja, o corpo de Cristo, nós também fazemos a parte da igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Todos nós nos tornamos irmãos, não por causa de doutrinas ou por causa de práticas. Nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, nós nos tornamos cristãos, aqueles que creem no Senhor, porque nascemos do mesmo Pai, nascemos de Deus. O Evangelho de João é muito claro a esse respeito. Jesus fala ali que ele veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, Deus deu poder, autoridade de se tornar filho de Deus, aos quais não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram de Deus. Então todos nós que professamos a fé no Senhor Jesus, nós nascemos de Deus, temos a vida e a natureza de Deus. Então automaticamente, porque nascemos do mesmo Pai, todos nós nos tornamos irmãos. Então é óbvio que como família nós deveríamos viver unidos, em unidade, em unanimidade, para a vergonha do inimigo de Deus. Mas infelizmente não é o que vimos. E Satanás tem tirado grande proveito dessa situação e condição que os cristãos, o cristianismo chegou. Por um lado, há as profecias bíblicas se cumprindo, né? Apostasia viria, o Senhor falou, apostasia não das igrejas, mas da igreja do Senhor.
porque a igreja é uma só. Atos 20 e 28, se alguém que esteja assistindo, né, essa comunhão, eu até gostaria que abrisse a Bíblia e pudesse ler em Atos 20 e 28, que fala assim, ó, esse versículo aqui é muito revelador. O apóstolo Paulo falou assim, ó, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então a igreja, os cristãos, o povo de Deus, eles foram comprados por Deus com o seu próprio sangue. Então nós pertencemos a Deus. Quando diz assim, a igreja de Deus, porque a igreja não é de nenhum ser humano. A igreja, ela foi gerada por Deus. A igreja é de Deus, foi gerada por Deus e pertence a Deus. Ela não está no bolso de nenhum ser humano. Então, e esse preço todos nós sabemos qual foi. Foi o martírio do Calvário. Foi quando o Senhor Jesus voluntariamente foi à cruz, deu sua vida por nós, derramou o seu sangue por nós, para nos redimir, para levar, nós temos a experiência realmente do novo nascimento, nascemos de Deus, porque em Adão estamos caídos, e assim entrarmos nesse corpo que é a igreja do Senhor, né? Nessa família que é a família de Deus, e assim passar a ser chamado cristão. Isso é o cristianismo. O cristianismo, os cristãos, nosso foco, nosso alvo é o próprio Cristo, porque se nós não tivermos Cristo como nosso alvo, realmente nós perdemos a nossa meta. E hoje o Cristo foi substituído, infelizmente, no meio dos seus, né? O Senhor Jesus tem sido substituído por muitas coisas, principalmente por coisas que visam o momento, o agora, o já, o para hoje ou para ontem. E não vê que no tempo que se chama hoje, de Cristo para cá até os nossos dias, a obra principal de Cristo na nossa vida, primeiramente, é nos redimir dos nossos pecados, né? Lavar, nos purificar, e isso o sangue vertido faz por nós. Segundo, nos regenerar, para que assim tenhamos a experiência do novo nascimento, nascemos de Deus, e nada mais pode mudar isso. Quando você lê Gênesis, fala que o homem lá foi criado à imagem e semelhança de Deus, no início da criação, né? Mas quando você lê em Efésios 4:22, mostra que a igreja do Senhor não é mais criada à imagem e semelhança de Deus, mas é criada segundo Deus. Então todos nós, os cristãos, hoje, seja ele evangélico, seja ele católico, digamos assim, né? Porque para Deus isso não importa, nós somos nascidos de Deus, então temos a vida de Deus, a essência de Deus, a natureza de Deus no nosso interior. E é isso que faz de nós cristãos, é isso que faz de nós irmãos. A Bíblia é muito clara sobre essa questão, né? Amém? Amém. Eu queria, assim, de repente, até deixar um pouco em aberto, se o irmão André, o irmão Antônio, tanto o irmão Valmir aqui, se quiserem fazer alguma pergunta, amém, né? Jesus é o Senhor. Estamos aí para cooperar com os irmãos e assim quem estiver talvez vendo esse vídeo, possa também, né, uma hora estar junto conosco e até interagirmos, né, nessa comunhão, nessa visão, né, não promovendo, lembrando, facção. Não precisa você deixar de congregar onde você congrega. Seja fiel aonde o Senhor te chamou, onde o Senhor te colocou. Porque o Senhor dá mais importância ao que somos do que ao que fazemos. O Senhor está olhando o nosso interior. Nós, antes de começarmos a gravar aqui, lemos aquele versículo de 1 Samuel 16:7. Quando Samuel foi até a casa de Jessé separar um rei para Deus, né? Que Deus tinha rejeitado a Saul, e dentro da casa de Jessé Deus tinha um escolhido como rei. E assim Jessé fez passar os seus filhos. E quando Samuel viu Eliabe, né? O cara formoso, bonito, boa aparência, bem vestido. Samuel, sendo um homem de Deus da época, podemos dizer assim, o único, né? Como um profeta, como um juiz, como um sacerdote, né? Não tinha ninguém nessa posição de Samuel. Samuel, quando viu, ele disse assim, certamente está aí o ungido do Senhor, escolhido de Deus.
Aí Deus repreendeu Samuel, dizendo assim: Samuel, eu, Senhor Deus, não atento para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o nosso coração. Então o Senhor está olhando. Será que Deus mudou de lá para cá? Não. Quem mudou somos nós. Nós, o ser humano, muda. Deus é imutável. Deus não pode mudar. Se ele olhava daquela maneira, ainda continua olhando dessa maneira, né? Amém. Então, realmente nós temos que ter um coração voltado para o Senhor, né? Amém? Amém. Jesus é o Senhor. O irmão André quer fazer alguma pergunta? Não, para mim está explicado. Então é por isso que em Romanos 10, né, diz ali que se nós confessarmos com a boca a respeito da salvação, Amém. porque todo aquele que crê, né, para a justiça, e que daí nós somos salvos pelo aquilo que nós cremos. Amém. Então nós somos os cristãos verdadeiros. Verdadeiros. Genuínos. Genuínos. O que é um cristão verdadeiro? Um cristão verdadeiro é aquele que genuinamente tem a fé em Cristo Jesus. Não é a prática que faz de mim um cristão, mas sim o meu crer. A palavra crer no Novo Testamento irmãos, existe vários e vários capítulos que nos dão essa certeza que nós somos justificados pelo ato de crermos. Aqui, como o irmão Antônio citou esse capítulo aqui de 10, mas no versículo 9 ainda ele fala assim, ó: se com tua boca confessar Jesus como Senhor. Então a nossa boca nós devemos confessar que realmente Jesus é o Senhor, ó. E em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu creio que todos nós conhecemos, é um versículo muito conhecido, e todo mundo conhece a história de Pedro no dia de Pentecoste, né? A gente, sempre quando é lido Atos 2, a ênfase ali são o falar em línguas, né, que na verdade era idiomas ali, né? E o Pedro, que era uma pessoa indulta, se pôs em pé e, né, com toda a ousadia dada por Deus, ele passou a pregar o Evangelho. Pessoas ficaram maravilhadas, né? Porque conhecia o Pedro, sabia que isso não era a índole dele. Ele era uma pessoa totalmente, né, revoltada, uma pessoa até que meio violenta, né? Mas o Senhor já estava fazendo uma obra no Pedro. Mas tem o versículo 21 de Atos 2, é o versículo crucial desse capítulo todo. Pedro falou assim: e acontecerá, Atos 2:21, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós sabemos que nesse dia quase 3.000 pessoas ali puderam realmente receber a salvação de Deus pelo ato de declarar, como nós vimos em Romanos 10, confessar com a boca que Jesus é Senhor. Que Jesus é Senhor. Então ali quase 3.000 pessoas se agregaram àqueles galileus que estavam lá reunidos, né, há alguns dias orando, buscando o Senhor depois da ascensão do Senhor. E ali a igreja, né, ela começou simplesmente a fluir, a crescer, né? Claro que, como nós fizemos no começo ali, houve muitas coisas, né, que foram introduzidas, e a igreja em Jerusalém, ela não pôde ter um testemunho adequado, tanto que nunca foram chamados de cristãos em Jerusalém. A primeira vez foi em Antioquia, cidade bem longe de Jerusalém, cidade gentia, podemos dizer assim, onde se davam muitos gentios, muitas pessoas que não eram da linhagem ali, né? Mas graças ao Senhor. E ninguém diz que Jesus é o Senhor se não é pelo Espírito. Paulo fala em 1 Coríntios, né? Ele fala, quer ver, irmãos? Podemos ler esse aqui, irmãos? Quer ver como é que fala aqui? Senhor Jesus. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 12:3. Ele diz assim, ó: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Quer dizer, se você fala pelo Espírito, jamais você vai dizer que Jesus é maldito, né? Anátema é maldição, né? Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo.
Amém. Então, a prova que nós temos o Espírito Santo é que está nesse versículo. Porque nós dizemos que Jesus é o Senhor. E ninguém pode dizer se não for pelo Espírito Santo. Isso foi o que Deus mandou Paulo assim registrar e chegou até nós, né? Então, é muito simples hoje nós dizer que Jesus é o Senhor, porque nós temos o Espírito de Deus. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Graças a Deus.